Graça e paz, queridos irmãos, que alegria muito grande estarmos aqui juntos. É uma honra estar entrando na sua casa, longe ainda pelo isolamento dessa pandemia, mas próximos, porque a gente sabe que o Espírito de Deus nos une e estamos hoje mais uma vez louvando a Deus, cultuando a Deus, e eu sei que Deus tem uma palavra para você, para toda a sua família, e vai ser um culto maravilhoso. Shalom, meu querido. Longe a gente espera que esteja terminando, né? Assim a gente tem Amém. Muita esperança que com todos os cuidados, com toda a segurança a gente possa estar de volta logo, né? Amém. Mas eu quero abrir esse culto compartilhando com vocês uma palavra que falou muito ao meu coração, que está no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, Amém. Pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Queridos, que importante é levarmos a nossa ansiedade, levarmos as nossas preocupações, levarmos aquilo que nos aflige a Deus em oração. Amém. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. E é por isso que a gente está reunido aqui agora, para cultuar esse Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que sempre vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu queria fazer uma oração com você, para chamar a presença desse Deus para sua casa, para sua família, para onde quer que você esteja agora assistindo esse culto, participando conosco. Que esse Deus maravilhoso, que vai trazer a paz dele que excede a toda circunstância, esteja aí com você. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada família, a vida de cada pessoa que está agora conectado conosco, Senhor, neste culto. Que o Teu Espírito Santo possa agora, de uma maneira sobrenatural, permear cada coração, Amém. Preparar os nossos corações para o louvor que teremos, para a palavra que teremos. Deus, para cada momento que estaremos contigo. Amém. Eu consagro a Ti as nossas vidas e este culto e cada família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você nesse louvor. Amém. Boa noite a todos vocês que nos assistem, um domingo especial, onde celebramos a palavra de Deus, onde celebramos e louvamos a esse Deus maravilhoso. E além de ser um domingo especial, ainda é mais que isso. Comemoramos hoje o Dia do Pastor. Então aqui a gente já queria exercer a nossa gratidão ao Waterson e a Alessandra, pastores tão maravilhosos que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Quem conhece a história da ICG, apenas um resumo, sabe que a Alessandra já era de Congonhas e o Waterson de São Paulo. Se uniram, casaram-se e foram morar em São Paulo. Mas por uma palavra específica de Deus, voltaram a Congonhas, largando tudo o que tinham e começaram uma igreja em sua própria casa. Resultado, hoje temos um templo maravilhoso, temos pessoas que são tocadas por Deus e pelo Espírito Santo, guiadas por esse Deus maravilhoso e sempre sendo pastoreadas por esse casal tão lindo. Hoje eu quero lembrar um texto que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Movidos a esse texto, alguns jovens querem fazer hoje uma homenagem a vocês. Voltamos ao templo, gravamos com todos os cuidados e louvamos a Deus e agradecemos ali por ter pastores tão maravilhosos em nossas vidas. Deus abençoe a todos e a vocês, pastores, a nossa eterna gratidão. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Gostaria de te convidar a se colocar sobre os seus pés, porque nessa noite nós iremos adorar mais uma vez o nosso único e eterno Deus. MJF, fogo no cão. As palmas adorem ao Senhor.
Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo dizer tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia! Nós somos seu povo, Jesus. Declare: nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria muito grande podermos ministrar a palavra de Deus. E eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração sobre essa mensagem. O tema da nossa mensagem é a pedra do sepulcro. E eu tenho certeza que você vai surpreender com o que Deus quer fazer e com o que Deus vai revelar acerca da sua vida, da sua caminhada com Jesus. Marcos capítulo 16, no verso 3, diz assim: E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Esse episódio foi após a morte de Jesus. Ele foi sepultado. E ali, após o sepulcro, quando ele estava sepultado, ao lado da cruz do Calvário, o sepulcro era ao lado, os discípulos ficaram chocados com a morte de Jesus. Eles não sabiam exatamente o que fazer, Nós vimos alguns discípulos voltaram a pescar, nós vimos que outros saíram para viajar e foram para Emaús, onde até encontraram com Jesus depois. Nós vimos outros consolando Maria na sua casa, nós vimos outros discípulos que não acreditavam na morte de Jesus e tentaram até prorrogar ao máximo a permanência do corpo de Jesus com eles, levando especiarias, aromas, perfumes para tentar ungir o corpo de Jesus. Então veja, eles estavam numa situação muito complicada, após viver tantos anos, 3 anos com Jesus no seu ministério, e eles não sabiam o que fazer, E aí, trazendo essa situação para nós que somos discípulos de Jesus,
Jesus falou para nós tomarmos nossa cruz a cada dia e seguir os seus passos. Da mesma maneira, então, que Jesus teve que passar pelo sepulcro, nós também temos que passar. Não sabemos explicar às vezes as coisas com detalhes, não sabemos entender tudo, mas nós vamos conseguir na Bíblia a revelação de tudo que Deus quer fazer com você através do sepulcro. E eu tenho certeza que até o final dessa mensagem Deus vai te mostrar como Ele quer remover essa pedra. Amém? Bom, vamos falar então sobre o sepulcro. O que é o sepulcro? Marcos capítulo 15, no verso 46, diz assim: o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu-o no pano e o depositou num sepulcro aberto em rocha, e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. Essa palavra sepulcro em grego é mnemeion, que significa cenotáfio ou tumba, sepulcro ou sepultura. Vamos entender bem o significado dessa palavra, que é muito, muito importante, tá? A primeira tradução, então, de sepulcro é tumba ou cenotáfio, que é uma palavra que a gente não usa, mas que existe, né? Não estou inventando. Que significa um monumento para alguém que morreu na guerra. Presta atenção, a gente às vezes vê em filmes, vê na história, existe no Brasil, em vários lugares do mundo, aquele monumento aos heróis da Segunda Guerra Mundial, o soldado desconhecido, e aqueles túmulos enfileirados com todos os nomes, aquela homenagem. Veja, essa tumba, esse cenotáfio, é algo desse tipo, é algo feito para alguém que morreu na guerra, não é para uma pessoa qualquer, é para um herói. E ali, Jesus participou desse processo. Ele morreu pela nação, pelo povo de Deus. Tanto é que em João, no capítulo 11, no verso 51, o sacerdote profetiza isso, o sumo sacerdote. Ele diz assim: ora, isso não diz ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Amados, quem morre pela nação é um guerreiro, é um soldado, é um herói. Jesus morreu pela nação, o povo de Deus. Por isso ele mereceu uma tumba especial. Por isso que o texto, quando fala de sepulcro, é muito importante. Ele tem um significado especial escondido por trás dessas palavras. Ele venceu a guerra contra o mal. Ele venceu a guerra contra o diabo, por isso ele foi honrado, sendo colocado num sepulcro novo, cravado na rocha, um lugar especial de honra, um memorial para a vida dele. Isso também significa a importância de Jesus estar sendo depositado na rocha, porque lá em Salmos, no capítulo 89, também em outros capítulos, se eu não me engano são 4 referências nos Salmos, Jesus é chamado da rocha da nossa salvação. E quando ele estava lá em Cesareia de Filipe com os discípulos, e ele falou: vocês estão vendo essa grande rocha? Pedro, assim como você é uma pedrinha, tu és Petros, essa grande rocha, esta Petra, sobre ela eu edificarei a minha igreja. Ele falou, ele mesmo era a grande rocha, e nós, pequenas pedrinhas. Então, quando Jesus foi ser depositado no sepulcro, foi cavado na rocha, porque ele é a rocha. Ele precisava ser encaixado ali para completar as Escrituras, completar a sua passagem pela terra, completar as suas palavras. Por isso, nós, como discípulos de Jesus, também temos que passar pelo sepulcro. O sepulcro faz parte da nossa identidade como cristãos, como homens, mulheres de Deus, faz parte da nossa vida cristã. Veja, o sepulcro não é uma condenação. Nós vamos explicar agora o que significa isso. Em João no capítulo 12, no verso 32, Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus estava falando da cruz. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele atraiu todos a ele. Então, a partir daquele momento, nós viveremos as mesmas experiências que Jesus. Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga.
Ou seja, nós vamos seguir em Mateus 10, 25, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então Jesus sempre disse que nós deveríamos passar pelas mesmas experiências que ele passou. Claro que não é uma cruz literal, você vai ser pregado tal na cruz igual ele, mas é o sofrimento, é a vida, são as experiências semelhantes a ele. E aqui, quando ele fala de atrair a todos, olha que interessante. Na sua vida, Jesus nos atraiu para segui-lo. Ele atraiu os discípulos para unir-se a ele e formar a igreja. Na sua morte, Jesus também nos atrai para sacrificar a nossa vida, para buscar os que estão perdidos, as ovelhas perdidas, para salvar outros que ainda não encontraram a salvação. Então veja que faz parte da nossa jornada, da nossa vida cristã, você passar pelo sepulcro, você passar pela morte que Jesus passou. Jesus voltará um dia. E todos que estiverem ligados a essa rocha serão salvos da segunda morte. Isso está em Apocalipse, isso está também nas cartas de Paulo. Por essa razão, os verdadeiros discípulos são aqueles que seguem os passos de Jesus na sua vida e na sua morte e na sua ressurreição. Tanto é que quando nós vemos as declarações da Bíblia, nós vemos que nós temos todos que carregar a nossa cruz. Nós temos que morrer com Ele para a nossa vida passada de pecado. Nós temos que passar pelo sepulcro como Ele, que Ele disse que nos identificamos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Então, o sepulcro é muito importante. Ele faz parte da nossa vida. E eu vou te explicar agora em que momento e como isso acontece. Tá? Quais são as características do sepulcro? Primeiro, o sepulcro é um lugar para receber. Marcos 16, versos 1 e 2 diz assim: Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. O sepulcro não é um lugar que você entra sozinho. Nós somos colocados lá, não é? A pessoa que morre, ela é sepultada. E antes de entrar no sepulcro, as últimas palavras de Jesus na cruz, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Jesus entregou sua vida, foi a última ação que ele fez. A seguir, o seu corpo foi tirado da cruz, foi enrolado em linho, foi colocado, depositado no sepulcro novo, aberto na rocha, que ficava no jardim do lado de onde ele foi crucificado. Fazia parte do mesmo terreno, do mesmo local. E ali, as mulheres foram levar homenagens a ele, como acontece hoje. As pessoas que morrem recebem homenagens, recebem flores, recebem algumas palavras de reconhecimento, uma lápide bonita. Mas quem está no sepulcro não faz nada. Então preste atenção nos momentos da sua vida para que você identifique quando é que você está no sepulcro. É um lugar em que você não faz nada, você não consegue fazer nada, não há vida. É um lugar onde você aprende, você ouve, você recebe. Jesus recebeu homenagens, aromas, perfumes. Alguém o conduziu, alguém o carregou, alguém enrolou no linho, alguém fechou a pedra para guardá-lo ali. Então, o sepulcro, em primeiro lugar, é um lugar para você receber. Amém? Há momentos na nossa vida que nós precisamos receber. O apóstolo Valnice nos fala muito que, em alguns momentos, a coisa mais ungida que você tem a fazer é deitar e dormir, né? Ou seja, nós precisamos também recarregar as energias, receber de Deus, ser cheios com o Espírito Santo, ser renovados na fé. Nós precisamos receber. E talvez você esteja hoje nesse momento. Vamos lá, vamos caminhando. Segundo, o sepulcro é um lugar de reflexão. A sepultura é um lugar de silêncio, de solidão, escuro. Ali não há vida. As pessoas, quando estão ali, evitam conversar, rir alto. Não é adequado, não é correto esse tipo de atitude. A gente sabe que no velório, né, não é esse tipo de postura. É um momento solene, de reverência, de respeito. E ali ocorre muita reflexão.
As pessoas refletem sobre sua vida. As pessoas nesse silêncio parece que param um minuto e começam a ouvir o vento, reparar nas árvores, nas flores. Porque aquele momento é um momento de silêncio, é um momento de reflexão. Então o sepulcro é um lugar onde você vai refletir sobre sua vida, onde você vai pensar, você vai falar com Deus, você vai ouvir a Deus. Então há momentos na nossa vida que nós temos que passar pelo sepulcro. São momentos onde muitas decisões importantes são tomadas, onde você não está apto a fazer nada, você não consegue fazer nada. Talvez pare seu ministério, pare sua vida profissional, dê uma pausa. Essa pausa pode ser de horas, pode ser de dias, mas há uma pausa. Pode ser de meses, né? Nós tivemos já casos de pastores muito ungidos, de grandes igrejas no Brasil, que passaram momentos de depressão ou de fraqueza física, de estafa, que precisaram recuperar suas energias. Nós já tivemos isso em várias pessoas, governantes, grandes empresários e pessoas comuns. Então é um momento de reflexão. O sepulcro é um lugar de reflexão. Amém? Nós precisamos passar por momentos assim. Terceiro, o sepulcro é um lugar de passagem. Em Hebreus 11:13 diz que todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amados, nós sabemos que somos cristãos, que a nossa esperança não está nessa terra. Nossa esperança está nos céus. A gente sabe que aqui não é a nossa terra, não é um lugar definitivo. Aqui é uma passagem. E o sepulcro é um lugar de passagem. A sepultura é um lugar onde o corpo fica um tempo, depois ele desaparece. A sepultura não consegue segurar você para sempre. E na verdade, o espírito do homem não está na sepultura. Quando a sepultura é feita, é para o corpo físico, porque o espírito já não está mais ali. Então nós sabemos que a sepultura é um lugar de passagem. Isso acontece porque nosso destino não é a sepultura. Nós não fomos criados para viver na sepultura. Mas é uma experiência que Jesus passou e você também tem que passar. Amém? Então vamos explicar um pouco sobre essa passagem. Como que é você passar pela sepultura, pelo sepulcro que nós estamos falando. Romanos 6, verso 4 diz assim, 4 em diante, até o 7. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Então vejam, nós temos 3 afirmações poderosas nesse texto, né? Primeiro ele diz assim, nós fomos crucificados com ele. Ele diz, o nosso velho homem foi crucificado com Jesus. Então você tem essa primeira experiência de identificação com Cristo. Segundo, ele diz, porque temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte. Assim como Jesus deu a vida e morreu para servir a Deus e cumprir uma missão, nós também temos essa identidade com ele, onde nós entregamos a própria vida e negamos direitos e coisas que poderíamos fazer para poder fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, para abandonar o pecado que poderíamos fazer e viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Segunda identificação, com a sua morte. Terceiro, ele ainda fala que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, nós temos essa terceira identificação. Somos sepultados com Cristo pelo batismo. Então veja, a cruz, a morte e o sepultamento. Nós temos essa identidade com Jesus. Isso está em outros textos também. Eu peguei Romanos porque é mais claro, mas temos outros textos falando dessa mesma identidade que o cristão tem com Cristo. Amém? Quando afundamos nas águas do batismo, é como se você desaparecesse da face da terra. Você está imerso, você desapareceu da face da terra. Nesse momento, essa identidade
com o símbolo da morte de Jesus. Você está dizendo, olha, aqui morre o antigo Watterson. O antigo Watterson, que era pecador, que todos viam, que tinha uma vida desregrada, uma vida mundana, uma vida sem depender de Deus, ele morre agora. E quando sai das águas, o novo Watterson, com uma nova proposta de vida, morreu para o pecado, para viver para Deus. É uma pessoa nova. Esse é o novo nascimento do batismo, porque isso já aconteceu no meu coração, já entreguei a vida a Jesus, então agora eu passo pela experiência prática de vida, do batismo, e vou sair da água com essa proposta, dizer, olha, agora vocês vão ver o novo Watterson, uma nova pessoa. Jesus e João Batista falaram muito sobre isso, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, entende? Então, nós vemos que aqui, quando ele fala que você foi sepultado com Cristo no batismo, ele está dizendo uma linguagem espiritual. Quando eu afundei na água, eu não morri. Eu afundei e saí de novo. Mas ele está dizendo uma linguagem espiritual. E isso é muito importante para a gente poder entender o que Deus quer fazer na nossa vida através do sepulcro. Na hora do batismo ninguém morre. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles não morreram. Mas houve uma morte espiritual. Houve um renovo. Houve uma mudança através do batismo. E isso que a Bíblia está falando é uma linguagem espiritual. E eu quero que você entenda que nós vamos falar aqui agora que você vai passar pelo sepulcro, é uma linguagem espiritual. Não estou dizendo que você vai amanhã ser sepultado, não é isso. Você vai um dia, todos vão um dia, mas não é da morte física que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma linguagem espiritual, onde Deus está querendo fazer algo na sua vida espiritual. Colossenses 2, de 9 a 11, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E tendes a vossa plenitude nele. Ou seja, você e eu vamos ter a nossa plenitude espiritual em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima de todos, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então é nele temos uma aliança, uma circuncisão. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Nós temos aqui várias coisas importantes. Nós estamos falando, não é leite. Nós estamos falando de alimento sólido. Doutrina e teologia profunda na palavra de Deus. Primeiro, nele habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo está toda a plenitude de Deus. Ele não é menos que Deus, nem mais que Deus. Ele é Deus. E muitas religiões, seitas, heresias negam que Jesus é Deus. Por isso que nós temos que buscar na palavra aquilo que é verdade, que é evidência, que é sólido. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. E temos nele a plenitude. Você também alcança a plenitude espiritual em Cristo. Fomos circuncidados nele, aliançados, temos um pacto, uma aliança com Cristo. E assim como ele é o cabeça acima de todo principado e potestade, Jesus falou que nós também fomos colocados, a igreja, acima de todo principado e potestade. Olha que incrível. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, sepultando o velho homem carnal, pecador, e ressuscitamos também com ele para uma nova vida no poder de Deus. E ele diz aqui, pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e vai também ressuscitar você, tirando você do sepulcro e colocando você num novo nível de vida com Deus. Uau! Falei muita coisa, hein? Ainda bem que está gravado, você pode ver com calma. A vida nova, do novo homem, cheio de poder e santidade, acima de todos os demônios, começa aqui na terra. Quando você passa pelo sepulcro, quando você vence a morte, quando você não é mais pego, enredado, preso ao velho homem,
ao pecado, ao passado. Você está agora liberto para uma nova vida, do novo homem, livre da morte, livre do pecado, livre das velhas tentações, começando uma nova vida no poder de Deus pela fé. Ponto de passagem, presta atenção nisso. O ponto de passagem é quando vencemos o sepulcro. Veja, quando você passa pela cruz, você está passando por um momento, é um ponto de passagem para a sua salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando nós passamos pela cruz, nós morremos com Cristo, nós somos sepultados com Ele. Aqui tem um segundo ponto de passagem, que não é para a salvação, você já foi salvo. Aqui o ponto de passagem é para uma vida abundante no poder de Deus. Uau! É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer que você vença o sepulcro, como Jesus venceu. Deus quer remover a pedra para que você saia e viva uma nova vida. E eu vou te explicar isso agora. Em Atos capítulo 1, verso de 1 a 3, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Presta atenção. Tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para cima. Jesus teve seu ministério, morreu, foi sepultado, ressuscitou e continuou seu ministério até o dia que ele foi levado para cima. Presta atenção nisso, porque isso passou despercebido por nós e muitas vezes, muita gente não percebeu isso. Que Jesus não terminou seu ministério com a morte e a ressurreição. Ele terminou seu ministério terreno quando ele subiu aos céus. Ele teve um episódio do seu ministério após sua ressurreição. E é essa nova vida que nós temos, essa passagem que é temporária, que é aqui na terra, antes de você ir para o céu. Após você se converter e antes de ir para o céu, você tem essa passagem aqui na terra, onde você vai ter o seu ministério glorioso, como Jesus teve. Ele teve ministério glorioso antes de morrer e teve uma segunda parte de ministério glorioso após ressuscitar. Vamos ver isso. Fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Uau! Então Jesus teve uma segunda etapa do seu ministério após sair do sepulcro. E é isso que nós temos que viver. O nosso ministério começa essa etapa de poder saindo do sepulcro, quando você sai do sepulcro. Jesus não subiu direto do sepulcro para o céu. Ele ficou 40 dias com os discípulos, ensinando e fazendo muitos milagres. Ele continuou um ministério glorioso. E após esse período de 40 dias, que ele foi levado aos céus. Veja o que aconteceu nesse período. Jesus apareceu a Maria Madalena, em Marcos 16, verso 9. Jesus apareceu aos 11, em Marcos 16, verso 14. Jesus entrega a grande comissão e sobe aos céus na frente de todo mundo, em Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 19. Jesus desaparece na frente dos 2 discípulos em Emaús. Jesus aparece no meio da sala onde os discípulos estavam, em Lucas 24, 36. Jesus comeu peixe com os discípulos, em Lucas 24, 42 a 43. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, encheu-os do Espírito, em João 20, de 21 a 22. Jesus faz outra pesca milagrosa, em João 21, verso 6. Jesus aparece na praia com pão e peixe para os discípulos, em João 21, verso 9. Tudo isso após a ressurreição. Jesus continuou o ministério glorioso. E Ele quer que você comece o seu ministério glorioso e continue a obra dele. Em João 21, 24 a 25, esse é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. João está dizendo: eu vi.
e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Então veja, há muitas evidências, eu considerei aqui pelo menos 10 textos bíblicos onde afirma que Jesus fez coisas milagrosas após a sua ressurreição, após sair do sepulcro. Então nós temos que passar por essa experiência de sair do sepulcro e ter um ministério glorioso, uma vida movida pelo poder de Deus através da fé. Uau! Glória a Deus! Prepare-se, porque o Senhor quer remover a pedra do seu sepulcro. Nós vamos falar agora nesse momento final da mensagem. O que acontece quando Deus remover a pedra do seu sepulcro? O meu sepulcro, o sepulcro de cada pessoa da sua casa, de cada irmão da nossa igreja. Primeiro, o sepulcro desperta a nossa fé. Em João 20, verso 8, diz assim: então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O texto fala que Pedro, quando chegou ao sepulcro, ele estava chocado. Ele não cria, ele estava admirado. Mas depois que ele viu, ele creu. Quando passamos da cruz para o sepulcro, aprendemos a ouvir a Deus. Lembra que eu disse que sepulcro é um lugar de reflexão, é um lugar de silêncio, é um lugar de você refletir, pensar, analisar as coisas. Aprendemos a confiar em Deus e descansar nele. Amados, esse é o remédio para a ansiedade que acomete o mundo hoje. Nós só sabemos descansar em Deus quando passamos pelo sepulcro e começamos a ver a vida eterna, começamos a ver os valores eternos, começamos a ver o nosso corpo depositado ali, que é passageiro, que essa vida não levamos nada. Então você começa a uma nova maneira de pensar, de agir, de ser, e assim você desperta a sua fé. Não ficamos mais presos nessa vida, somos libertos para viver sem medo. Amém? Então a primeira coisa, o sepulcro desperta a sua fé. Segundo, o sepulcro é lugar de reflexão e revelação. Lucas 24, 6-8 diz assim: ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras. O sepulcro é um lugar onde lembramos as palavras de Jesus. É aquele momento na sua vida onde você faz uma profunda reflexão, onde você talvez faça um jejum, uma consagração a Deus, um período onde você vai buscar a presença do Senhor, vai refletir sobre suas promessas, vai receber a revelação de Deus para a sua vida, vai definir rumos para o seu ministério, para a sua vida com Deus. E esse momento é o lugar onde a palavra de Deus se confirma no seu coração. Eles já tinham ouvido a palavra lá na Galileia, mas ainda não tinha nascido a fé, a convicção no coração deles. Mas no sepulcro, aqueles anjos falaram com os discípulos e eles creram, eles lembraram do que Jesus havia ensinado. O sepulcro é um lugar de revelação sobrenatural de Deus acerca da sua vida. E eu vou falar uma coisa importante para você: Deus não manda recados. Coisas importantes Ele vai falar com você. Claro, colorido, em alto relevo, para não ter dúvidas. Deus não brinca com a nossa vida. Então o sepulcro é um lugar onde você vai passar diante de Deus um tempo de reflexão e vai sair para uma nova vida, uma nova etapa. Terceiro, o sepulcro é um lugar de cura e libertação. João 19, versos 41 e 42 diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E nesse jardim um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então o sepulcro foi um local que imediatamente saindo da cruz, está ao lado da cruz, Jesus foi colocado. Há momentos na nossa vida que nós achamos que a cruz está muito pesada, não é?
momentos onde você passa por lutas, por grandes provações, momentos de perdas, momentos difíceis. E nesses momentos onde você está sentindo que a cruz está muito pesada, o Senhor colocou do lado um sepulcro para você descansar. Um lugar onde ninguém vai te incomodar. Um lugar onde você está protegido debaixo da sombra do Altíssimo, das asas do Todo-Poderoso, onde você faz dele o seu refúgio, onde você faz dele o seu lugar de descanso, o seu lugar de proteção, o seu lugar de cura das suas emoções. O sepulcro é o lugar onde Deus te liberta das dores, onde Ele te liberta das mágoas, onde Ele cura você, onde você é tratado, onde você é curado, onde você é liberto pelo poder de Deus. Eu nunca neguei, eu sou uma pessoa da área da saúde, nunca neguei auxílio de médicos, de psicólogos. Eu sou o maior precursor dessas coisas. Eu sempre apoiei isso. Mas há coisas na nossa vida que nós só somos tratados e curados pelo poder de Deus. E você precisa, muitas vezes, passar pelo sepulcro. E o Senhor está te dizendo hoje que Ele quer que você passe por isso, que você aprenda a depender dEle, que você aprenda a confiar nele. Quarto e último, a saída do sepulcro é uma saída através... Quarto, o último é o quinto. A saída do sepulcro é um mover sobrenatural de Deus. Presta atenção nisso. Mateus 28, 2-3 diz: E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, remover a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Amados, há situações na nossa vida em que precisamos do poder sobrenatural de Deus. E há um momento na sua vida em que, além de você receber esse poder sobrenatural, além de você ser abençoado por ele, você também começa a se mover no poder sobrenatural de Deus. Todo cristão, todo homem e mulher de Deus precisa se mover no poder sobrenatural de Deus, agindo no seu ministério glorioso, fazendo a obra de Deus, que a sua boca fale a palavra viva, que os seus atos, a sua oração, o seu ministério seja um ministério glorioso, cheio de sinais, onde você vai abençoar vidas, famílias e quem sabe países inteiros. Deus quer que você se mova de um modo sobrenatural. E o sepulcro é um lugar onde você sai dele somente através do mover do poder de Deus. É o poder de Deus que vai remover essa pedra. E Deus tem falado comigo que Ele quer remover essa pedra da frente do sepulcro, para que você saia do cativeiro para uma vida nova com Deus. Quinto e último, no sepulcro aprendemos a depender de Deus. Em Marcos 16, versos 3 e 4. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Amados, quando nós aprendemos a depender de Deus, nós vivemos uma vida sobrenatural, nova. E é isso que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus para você é essa. Ele quer remover a pedra do sepulcro. E você pode começar a orar assim a partir de hoje. Senhor, remove a pedra. Me leva a um mover sobrenatural. Me leva a uma novidade de vida. Eu quero refletir. Me revela a Tua palavra. Me ensina o que devo fazer. Me conduz a essa nova vida, porque você passou pela cruz, você passou pela morte e agora você vai passar pelo sepulcro. E quando você sair, a primeira coisa que você vai ver é um jardim de Deus, é uma vida nova, onde o poder de Deus vai começar a conduzir você a fazer coisas tremendas e incríveis, e você vai viver o seu ministério glorioso, até o dia em que vamos passar pelo sepulcro físico, onde vamos morrer, ser sepultados e vamos ressuscitar nos céus com Deus. Amém? Que Deus te dê uma vida longa, uma vida de um ministério glorioso e que você experimente
deixar Deus remover a pedra, para que você possa ressuscitar sua vida, seu ministério, sua fé e o seu poder, que Deus tem uma grande obra a fazer através da sua vida. Amém? Quero orar com você. Pai amado e querido, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor remova a pedra. E aqueles ainda que não te conhecem, que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que possam fazê-lo agora, pedindo perdão pelos seus pecados e começando uma nova vida, uma nova jornada com o Senhor, através do teu poder, da fé na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua
filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu riso em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que bênção, meu querido. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. Ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar os planos dele na sua vida. É te colocar para fora, é te levantar, te colocar num lugar alto, num alto refúgio. Amém? E eu comecei a palavra, né? Comecei o culto hoje lendo Filipenses, que eu até falei que era capítulo 3, mas era o 4. E eu vou encerrar de novo nesse mesmo texto de Filipenses capítulo 4, agora no versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Amém. E o Deus de paz será convosco. Maravilha. Que tremendo esse texto. E aqui Paulo nos ensina uma lição muito importante, que a fé não são meras palavras. A fé, assim como o amor, gente, que o amor a gente teve agora, o Dia dos Namorados, e aqui no Brasil era notícia em todos os lugares o Dia dos Namorados. Assim como o amor a gente demonstra com atos, com atitudes, a nossa fé também. Nós demonstramos com atos, com atitudes, com as palavras que saem dos nossos lábios, com os pensamentos que nós deixamos ser alojados na nossa mente, com os sonhos que não deixamos morrer dentro do nosso coração.
e com as nossas atitudes. E uma das atitudes mais importantes que demonstra a nossa fé é o nosso amor ao próximo e a nossa obediência à palavra. Amém. Então, nessa hora, eu quero te convidar a trazer os seus dízimos, as suas ofertas, a não se esquecer da sua fidelidade, porque Deus tem sido fiel com você. Então, você que é a nossa ovelhinha, está aqui a conta da igreja, se você quiser depositar o seu dízimo, a sua oferta. Se você quiser levar na nossa igreja, o seu Carlos está lá durante todo o dia, o gasofilácio, você pode orar por você, pela sua família, Amém. pela nossa cidade, mas demonstre a sua fé com as suas obras, ajudando o próximo, orando, sendo uma bênção, deixando que essa palavra tremenda seja real na sua vida. Amém. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você, toda a sua casa. Amém. E que você realmente deixe Deus remover a pedra Amém. e chamar você para fora do sepulcro. Que você entre numa nova fase na sua vida, onde Deus ressuscita seus sonhos, Amém. ressuscita sua força, sua coragem. Amém. E principalmente o que a Alessandra falou, o amor, que é um caminho mais excelente. Amém. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero abençoar você e sua Amém. família. Que o Senhor te Amém. abençoe e te guarde. Amém, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Amém. tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Que a paz de Em nome de Cristo, Jesus. príncipe da paz, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua casa, desde agora e para sempre. Eu abençoo sua casa, sua família e a sua vida, Em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém. E continue conosco. Estamos online o tempo todo, de 5 às 6 da manhã. Amém. O Waterson tem trazido uma palavra tremenda, um Maravilha. momento de oração. Gente, tem sido uma bênção. Eu muitas vezes não estou lá às 5, mas eu vejo depois. Depois o Giliard tem feito um devocional, o Christian uma palavra tremenda às sextas-feiras, Amém. o Gília, a Carol, uma palavra tremenda aos sábados. Então continue conosco. Estamos longe, mas pertinho de você. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Boa semana, viu? Fiquem com Deus. Amém. Tchau.